Javier Milei venceu o segundo turno das eleições presidenciais da Argentina e derrotou o representante peronista Sérgio Massa. Milei teve 55,7% dos votos contra 44,3% do atual ministro da Economia da Argentina. Esse resultado é a maior vantagem de um presidente eleito na história e a pior derrota sofrida pelo peronismo em 40 anos de democracia. Vamos analisar muitos aspectos dessa vitória com os nossos comentaristas. Para começar, Cristiano Beraldo nos Estados Unidos. Beraldo, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Vitória de Javier Milei, virada surpreendente sobre Sérgio Massa e a resposta da população, né, que optou por uma mudança. Quais foram, na sua avaliação, os ingredientes cruciais para a vitória de Javier Milei? Boa noite, Caniato, boa noite, Dantas, Mota, Zé Maria, e boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Olha, o mais importante dessa vitória do Milei, que eu de alguma forma acreditava que ela aconteceria, foi a diferença dele sobre o oponente Sérgio Massa, e que fica claro que há ali um volume expressivo de votos que as pesquisas não captaram. Ele sai muito fortalecido dessa eleição e agora é o momento em que a gente vai observar como é que ele vai transformar esse personagem, e aí a gente precisa debater também sobre o que precisa hoje em dia para se ganhar uma eleição. Só que agora que ele venceu, ele tem uma missão muito dura pela frente, porque a situação da Argentina é uma situação caótica, é um caos na economia, é um caos para todo lado que se olha. Você tem um governo que estava ali já há muitos anos, toda uma massa de pessoas acostumada a se sustentar das tetas generosas do Estado, que agora vão ter que procurar alguma coisa produtiva para fazer. Você tem uma população no estado de pobreza muito grande, essa inflação descontrolada, e os argumentos utilizados pelo Milei para vencer a eleição, agora eles precisam ser transformados em algo que seja factível, que seja possível ele executar, lembrando que não basta a vontade do presidente. Ele precisa ter o apoio do Congresso, e ele tem, junto com o partido de Buric, uma maioria na Câmara, mas no Senado ele não tem esse conforto, ele vai ter que negociar essas pautas. E aí precisa entrar em campo a habilidade de Milei para produzir avanços efetivos. Se ele ficar num discurso, numa posição em que o sistema não me deixa avançar, eu não consigo fazer nada e tal, ele tende a se tornar impopular numa velocidade bastante rápida, porque a esperança depositada nele é muito grande. Então, vamos assistir aí aos próximos capítulos, porque a gente terá uma definição, um desenho do que poderá ser essa gestão nas próximas semanas. Pois é, e você é o nosso convidado. A gente vai analisar os principais ingredientes dessa vitória, os desafios na formação do governo e o que Javier Milei precisará fazer para tirar a Argentina dessa crise sem precedentes. A gente vai trazer também detalhes dos discursos dele, porque logo após a confirmação de sua vitória, Javier Milei fez um pronunciamento oficial, onde garantiu que o compromisso do seu governo será com a democracia. A gente tem esse trecho, inclusive. Acompanhem. Quero dizer a vocês que nosso compromisso é com a democracia, com o livre comércio e com a paz. Vamos trabalhar lado a lado com todas as nações do mundo livre para ajudar a construir um mundo melhor. Hoje é uma noite histórica, não por nós, mas porque terminou de uma forma de fazer política e começou outra. E o presidente eleito disse também que agora é hora de uma nova Argentina. Vamos ouvir. Nesta nova Argentina, não há lugar para os violentos. Não há lugar para os que violam a lei para defender seus privilégios. Vamos ser implacáveis com aqueles que querem utilizar a força para defender seus privilégios. No governo atual, quero pedir que sejam responsáveis, que entendam que chegou uma nova Argentina e que ajam de acordo com isso. O governo deve manter a responsabilidade até o final do mandato, em 10 de dezembro. Aí, trechos do discurso de Javier Milei como presidente eleito. Vamos retornar
com o Cristiano Beraldo. Fim de uma era, né, Beraldo? Saem os kirchneristas, os peronistas, entra Javier Milei. O que representa essa vitória? Porque eu escutei muitos argentinos falando que trata-se de uma nova fase, um novo momento para a Argentina. Eu vi muita palavra esperança. Agora, o que eu achei muito curioso é que muitas pessoas na América do Sul e na América Latina também falam a mesma coisa. É uma nova esperança para o continente. Você também lê dessa forma? Por quê? Olha, a gente tem no Javier Milei uma figura que tem preparo, tem experiência, apesar da sua forma curiosa, apesar de coisas que ele coloca, como, por exemplo, a relação dele com o cachorro falecido, que ele já fez 5 clones desse mesmo cachorro e que esses clones se comunicam com o cachorro original que conversa com grandes lideranças do passado. Isso tudo é muito folclórico, curioso. Mas existe nele um conteúdo suficiente para ser colocado em prática e executar uma transformação muito profunda na Argentina. A Argentina foi uma grande nação e toda a gestão de esquerda que aconteceu na Argentina ao longo do tempo foi jogando ela num buraco cada vez mais fundo. Só que esse buraco hoje, ele é absolutamente intolerável, ele é insustentável, é preciso que haja, assim, uma ruptura. E Milei representa essa ruptura. O fato de Milei conseguir colocar em prática a sua habilidade, acho que o discurso dele foi bastante positivo nesse sentido, colocar em prática uma habilidade para negociar com o universo político e ir implementando essas mudanças, mesmo que sem os radicalismos colocados por ele, porque, por exemplo, quando ele fala em dolarizar a economia argentina, não estão dados ali os elementos necessários para que isso aconteça. A situação econômica da Argentina é muito frágil para que você faça a dolarização. Obviamente, o argentino, ele acha que é muito melhor ter dólar no bolso do que pesos, porque o peso vai perdendo valor a cada dia, a cada hora. Então, ninguém mais quer saber do peso. E voltar àquele momento em que o argentino tinha dólares, a gente se lembra, pelo menos eu me lembro assim, muito claramente, vendo os argentinos indo para as praias brasileiras, na época em que o dinheiro deles estava equiparado ao dólar, e eles eram ali os reis, gastavam como nenhum brasileiro fazia, porque a moeda estava muito valorizada. Entretanto, a gente precisa lembrar, primeiro, o dólar de hoje não é mais o dólar que foi naquela época. Os Estados Unidos está enfrentando muitos desafios, tem imprimido dinheiro à torto e à direito desde a crise de 2008, e o dólar tem as suas fragilidades, sobretudo no mundo que hoje se divide de uma forma mais clara entre o bloco Estados Unidos e Europa, fragilizados, com o bloco Rússia, China, Índia, que é o bloco mais forte hoje no mundo. Então, você entregar a sua economia nas mãos dos Estados Unidos, acabar com o Banco Central argentino, entregar o seu futuro e a sua política econômica nas mãos do Fed, não sei se é, neste momento, a melhor escolha, o melhor caminho. E acredito que ele tem esse desafio, encontrar o caminho não só melhor, mas o caminho possível que vai produzir o efeito necessário. Se ele conseguir fazer isso, a esquerda argentina, o peronismo, sem dúvida alguma, perde muita força. Vai ser reduzido àquilo que deveria ser sempre uma ideia, aquele grupo de pessoas que querem praticar uma utopia que não existe, não deu certo em lugar nenhum do mundo. Se você olhar os países bem-sucedidos, nenhum deles tem a fórmula comunista, a fórmula da esquerda sendo praticada. Então, obviamente, isso não vai funcionar na Argentina como não funcionou até hoje, funcionou ao contrário. E aí também, Caniato, acho importante a gente ver, quer dizer, o que levou o Milei a vencer essa eleição, esse personagem, né? As pessoas estão votando num projeto ou estão votando no personagem? Análise de José Maria Trindade. Zé, seja bem-vindo, ótima noite a você. Pois é, e não é a primeira vez, né? Muito boa noite, Daniel, boa noite, Mota, boa noite, Dantas, e boa noite a Beraldo, e boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, é uma decisão importante da Argentina, cansada dessa história de peronismo, não peronismo, e a vaca indo para o brejo.
aquela Argentina antiga, uma espécie de Europa aqui no Cone Sul do país, está a caminho. Pode ser. A própria proposta do Milei de virar as costas para a região e encarar a Europa, encarar os Estados Unidos, isso aí já é um sinal muito positivo. E isso está expresso exatamente na pauta dele, na pauta de visitas. Reações aqui no Brasil. O governo decidiu liderar um processo de institucionalização das relações com a Argentina. Isso é correto. E isso está expresso na fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esperando os sinais da Argentina, aguardando exatamente o que o novo governo argentino tem que falar e pronto. Um grupo foi determinado, até pelo presidente Lula, para fazer essa ligação. Agora, politicamente, há uma distância a ser definida pelo governo. O ministro Paulo Pimenta que deu tom. Pedir desculpas, Milei não vai pedir desculpas. Milei ligou para o ex-presidente Jair Bolsonaro. E diz o ex-presidente que foi convidado para ir à posse. Lula não deve ir à posse. Então, as relações estão definidas. Primeiro, uma relação institucional, afinal o Brasil exporta 25 bilhões de dólares para a Argentina, principalmente soja e peças de veículos, né? Então, é um parceiro, é o terceiro país, se não contar a Europa como um país integrado, um país único. Aí a Europa ficaria como terceiro. Mas é primeiro China, segundo a Argentina e terceiro, segundo os Estados Unidos, terceiro a Argentina. Mas é politicamente uma abertura muito importante para a América do Sul. É um sinal claro de que há uma nova experiência no ar. E o Milei tem agora uma grande responsabilidade. Devemos admitir que a parte do discurso é campanha, é natural, parte. Mas o sinal, o posicionamento dele está definido. Se o Congresso argentino não atrapalhar, pode sim ser uma virada de mesas na Argentina. Pois é, a gente vai ficar monitorando os principais assuntos relacionados à vitória de Javier Milei, só que a gente vai trazer outros elementos para também girar com os nossos comentaristas. Aproveitar que o Zé Maria chegou agora, né, Zé? A gente está ajustando, inclusive, o seu sinal, sua comunicação com a gente. Agora, Zé Maria, Cláudio Dantas em Brasília, Cristiano Beraldo nos Estados Unidos e o Roberto Mota no Rio de Janeiro. Agora, Beraldo, nós falávamos mais cedo sobre as dificuldades que Javier Milei terá também para a montagem desse governo. São apenas 20 dias, né? Diferentemente do que acontece no Brasil, que geralmente são 2 meses para aquela transição, Milei terá apenas 20 dias. A posse no dia 10 de dezembro. Ele deve optar por pessoas de fora do establishment. Você entende que ele vai tentar pegar técnicos ou pessoas dos partidos visando a governabilidade no Congresso argentino. Você acha que algumas lições do Brasil podem servir para ele? Olha, é difícil, né, a gente olhar aqui as primeiras essa dinâmica de montagem de governo, quando no Brasil a gente tem meses, que é uma coisa inexplicável também. Você termina a eleição e vive, né, aquele período longo ali de conversas e tal, que não acho instável, que é necessário. Né? Instável, exato. Venceu a eleição, tem que tomar posse. E aí, sobretudo numa eleição que foi da Argentina, que apesar dos institutos não terem detectado essa diferença tão grande a favor de Milei, mas detectavam ali uma probabilidade de ambos, né, vencer a eleição, claro que Milei, na cabeça dele, já tem um ministério que ele gostaria de ter e provavelmente já foi tendo essas conversas ao longo da campanha. Agora ele precisa consolidar isso, colocar em prática para que a transição comece. Você tem, nessa experiência da eleição argentina que a gente viu agora, algumas lições para o Brasil. É ao contrário. Ministério técnico, sim, mas a gente precisa ver que a eleição transcorreu lá sem interferência institucional dentro da Argentina. A interferência que nós vimos foi de outros países, dos vizinhos aqui querendo ajudar o candidato do governo. Mas internamente a eleição transcorreu de forma tranquila e venceu quem teve mais voto. E está valendo. Agora caberá a Javier Milei montar esse ministério que tem que ser técnico, respeitando o processo político. É uma democracia. Para se manter assim, precisará respeitar o processo político. E aí, colocar em prática
todos os seus planos e projetos para reverter a situação argentina. Mota, pensa como o Beraldo, serão 8 ministérios segundo o Javier Milei. Ele vai enxugar a estrutura do governo. É importante colocar técnicos e não necessariamente políticos? Eu acho que é sempre uma mistura, né, Caniato? O que você não pode ter é gente completamente sem noção, gente que não tem a mínima ideia do que está fazendo ali, gente que é colocado lá com o único objetivo de arrumar uma boca para os amigos. Tá? O simples fato do Javier Milei reduzir o número de ministérios para 8 já vai mandar uma mensagem positiva gigantesca para todo mundo. Eu acho que o maior inimigo do Milei nesse momento é a expectativa. O segundo maior é a esquerda, né? Porque a gente sabe, a esquerda é uma corrente política que não admite dissidência. E quando ela perde uma eleição, tem sempre aquele risco dela resolver partir para políticas de terra arrasada, de oposição a qualquer custo. A gente viu no começo aqui do programa, né? Já grupos se preparando para protestar contra uma falta de liberdade imaginária que viria de um candidato que passou a campanha inteira falando sobre liberdade. Olha, vocês me interrompam se vocês já ouviram isso aqui que eu estou falando em algum lugar, hein? Um candidato que fala sobre liberdade, que defende liberdade, é atacado como se fosse, né, um tirano. Mas por quê? De onde vem essa tirania? Vem dessa psicose coletiva, que faz parte da ideologia da esquerda, que não admite diversidade. Na minha opinião, a missão do Milei é, ao mesmo tempo, muito difícil e muito fácil. Muito difícil por causa dessa enorme carga de expectativa que ele está levando com ele, que nós mesmos estamos articulando aqui. É muita expectativa. Expectativa de um caminho diferente, não só para a Argentina, mas para um continente inteiro. Agora, é muito fácil. É muito fácil porque basta você não fazer a grande quantidade de besteiras que os peronistas fizeram até agora. É só olhar a cartilha deles e fazer tudo exatamente ao contrário.